E se algumas das coisas que você chama de seu jeito forem, na verdade, cicatrizes, talvez você diga que simplesmente não confia nas pessoas, que prefere resolver tudo sozinho, que odeia depender de alguém, que precisa ter controle sobre cada detalhe. Talvez uma crítica pequena consiga estragar o seu dia inteiro, enquanto um silêncio de alguém que você ama seja suficiente para fazer sua mente imaginar abandono, rejeição ou desprezo. E você nunca entendeu exatamente por quê. Há feridas que lembramos perfeitamente. Sabemos quando aconteceram, quem estava presente e quanto doeram. Mas existem experiências que deixam marcas mais discretas. Você segue vivendo, cresce, trabalha, constrói relacionamentos, sorri nas fotografias, enquanto certas formas de se proteger continuam agindo silenciosamente. E aqui está a pergunta que quero que você carregue até o final deste vídeo. Quantas decisões da sua vida foram tomadas por você? E quantas foram tomadas pelas suas feridas? A Bíblia apresenta uma oração impressionante no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi pede para enxergar o próprio interior. Isso é poderoso, porque nem sempre conhecemos tão bem aquilo que acontece dentro de nós quanto imaginamos. Séculos mais tarde, Sigmund Freud ajudaria a popularizar uma ideia que transformaria profundamente a psicologia. Parte importante da vida mental ocorre fora da nossa consciência imediata. Para Freud, conflitos, desejos e mecanismos de defesa poderiam influenciar nossas atitudes, mesmo sem percebermos claramente sua origem. A psicologia moderna mudou muito desde Freud, e várias de suas teorias são discutidas ou foram reformuladas. Mas uma ideia permaneceu importante. Nem tudo o que influencia nosso comportamento está claramente acessível à consciência. Hoje sabemos também que experiências emocionalmente significativas podem influenciar aprendizado, memória e respostas futuras. O cérebro está constantemente tentando reconhecer padrões e antecipar perigos. Isso é extraordinário quando nos protege, mas também pode produzir sofrimento quando uma reação aprendida em determinado contexto continua aparecendo quando aquele perigo já não existe da mesma maneira. Imagine uma criança que cresce ouvindo críticas constantemente. Você nunca faz nada direito. Seu irmão é melhor. Pare de chorar. Você só dá trabalho. Talvez ela cresça. Talvez construa uma carreira. Talvez ninguém olhando para aquele adulto imagine o que aconteceu. Mas então o chefe faz uma observação simples sobre seu trabalho e alguma coisa dentro dele desmorona. Para o chefe foi apenas: precisamos melhorar isso. Para aquela pessoa, emocionalmente pode soar como: você não é bom o suficiente. É como se o presente tivesse tocado em algo antigo. E isso nos leva a uma distinção importante. Nem toda experiência dolorosa constitui necessariamente um trauma no sentido clínico. A palavra ganhou um uso muito amplo nas redes sociais. Frustração, tristeza, rejeição e sofrimento fazem parte da experiência humana e não devem ser automaticamente transformados em diagnóstico. Ainda assim, experiências adversas podem deixar marcas, e algumas merecem ser compreendidas. Talvez seja por isso que você peça desculpas até quando não fez nada errado. Talvez tenha aprendido que agradar era a melhor maneira de evitar conflitos. Talvez interprete distância como abandono. Talvez ame alguém profundamente, mas tenha dificuldade em demonstrar vulnerabilidade porque, em algum momento, baixar a guarda custou caro. Ou talvez você tenha se tornado extremamente independente. Todo mundo admira. Como você é forte. Você resolve tudo. Você não precisa de ninguém. Mas existe uma diferença entre independência e incapacidade de confiar. Às vezes, aquilo que parece força por fora começou como proteção por dentro. E aqui, precisamos ter cuidado. Compreender a origem de um comportamento não significa viver eternamente preso a ela. Sua história pode ajudar a explicar você. Ela não precisa condenar você. A Bíblia está repleta de pessoas que carregavam histórias difíceis. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido e afastado da família. Davi experimentou perseguição. Pedro carregou o peso de ter negado Jesus justamente quando havia prometido permanecer ao seu lado. As Escrituras não escondem as rachaduras dessas pessoas. E talvez exista uma razão.
Deus trabalha com seres humanos reais, pessoas que têm passado, pessoas que falham, pessoas que sentem medo, pessoas que precisam ser reconstruídas. Veja Pedro. Depois da crucificação, seria compreensível imaginar que a história dele terminaria marcada pela pior noite de sua vida. Ele havia dito que nunca abandonaria Jesus. Horas depois, negou conhecê-lo 3 vezes. Imagine o peso daquela memória. Mas, depois da ressurreição, Jesus encontra Pedro, e algo extraordinário acontece. Jesus não reduz aquele homem ao seu pior momento. Ele restaura sua missão. Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, seu fracasso aconteceu, Pedro. Mas ele não será seu nome. Talvez alguém precise ouvir isso hoje. O que aconteceu com você não precisa se transformar na definição de quem você é. Você pode ter sido abandonado sem ser alguém destinado ao abandono. Pode ter sido rejeitado sem precisar passar o resto da vida tentando provar seu valor. Pode ter crescido em meio ao caos e ainda aprender a construir paz. Pode ter recebido pouco afeto e decidir oferecer aos seus filhos uma linguagem emocional diferente. É aqui que ciência e fé podem conversar sem precisarmos confundir uma com a outra. O cérebro humano possui capacidade de adaptação e aprendizagem ao longo da vida. Nossos padrões não são simplesmente sentenças imutáveis. Novas experiências, novos hábitos e relações seguras podem contribuir para novas formas de responder ao mundo. A Bíblia, por outro caminho, e com uma finalidade espiritual muito mais ampla, apresenta uma imagem belíssima em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação. Existe algo profundamente esperançoso nessa palavra. Paulo não está escrevendo um tratado de neurociência. Está falando de uma transformação espiritual que modifica a maneira de discernir e viver. Mas observe a direção. Transformação envolve uma mudança interior. Talvez você esteja há anos tentando mudar apenas aquilo que aparece do lado de fora. Troca de emprego, troca de relacionamento, troca de cidade. Promete começar novamente. Mas certos conflitos reaparecem com rostos diferentes. Talvez esteja na hora de perguntar: por que isso sempre me atinge dessa maneira? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas também pode abrir uma porta. Porque aquilo que conseguimos reconhecer pode começar a ser trabalhado. Há outro versículo frequentemente citado quando falamos de verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase, em João 8, tem um contexto muito específico. Jesus fala sobre permanecer em sua palavra, conhecer a verdade e encontrar liberdade nele. Mas existe algo extraordinário na imagem bíblica da luz, trazendo aquilo que estava escondido à revelação. Cura não combina bem com fingimento. Você não precisa contar sua história inteira para o mundo, mas talvez precise parar de mentir para si mesmo sobre aquilo que ainda dói. Isso não me afetou. Já esqueci. Não sinto nada. Será? Talvez você realmente tenha superado, ou talvez tenha apenas aprendido a não tocar naquele lugar. Existe uma diferença. E chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. Descobrir uma ferida não é o final da jornada, é o começo. Porque existe um risco enorme em consumir conteúdo sobre trauma apenas para encontrar novos rótulos. Eu sou assim por causa disso. Não consigo amar por causa daquilo. Minha infância me fez assim. A compreensão que deveria libertar pode virar uma nova prisão. A Bíblia oferece outra possibilidade. Você pode olhar para trás sem construir sua casa no passado. Pode reconhecer aquilo que fizeram com você sem entregar a essas pessoas o controle sobre aquilo que você se tornará. Perdoar, quando possível e seguro, não significa declarar que o mal foi aceitável. Reconciliação também não é obrigatória em toda situação, especialmente onde existe abuso ou perigo. Perdão cristão não transforma a violência em virtude. Ele nos confronta com algo muito mais difícil: não permitir que o mal recebido seja reproduzido através de nós. Talvez tenham gritado com você, e agora você percebe que grita com seus filhos. Talvez alguém tenha feito você se sentir insuficiente, e hoje você exige perfeição de quem está ao seu lado. Talvez tenha sido abandonado e, com medo de experimentar aquilo novamente, você abandona primeiro.
É nesse instante que uma cicatriz deixa de ser apenas memória e começa a escrever o futuro. Mas ela não precisa continuar escrevendo. Você pode interromper o ciclo. Talvez seja necessário conversar com alguém de confiança. Talvez algumas pessoas precisem de acompanhamento de um profissional qualificado, especialmente quando existem sintomas persistentes ou sofrimento intenso. Talvez você precise aprender a estabelecer limites que nunca aprendeu a estabelecer. E para quem crê, existe também oração. Não como fuga da realidade, como encontro. O Salmo 147 diz que Deus sara os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. Que imagem poderosa! Deus não se aproxima apenas da nossa versão organizada. Ele encontra também aquilo que tentamos esconder: a vergonha, o medo, a lembrança, aquela parte da história que ninguém conhece. Talvez a oração mais importante que você possa fazer hoje não seja: Deus, tire todos os meus problemas. Talvez seja: Deus, mostre-me aquilo que ainda precisa ser transformado em mim. Porque algumas feridas fazem barulho, outras aprenderam a ficar em silêncio, e talvez sejam justamente essas que influenciam suas escolhas sem pedir permissão. Lembra da pergunta do começo? Quantas decisões foram tomadas por você e quantas foram tomadas pelas suas feridas? Talvez hoje você ainda não tenha a resposta. Tudo bem. Mas começar a fazer a pergunta já muda alguma coisa. Você não precisa odiar a versão de si mesmo que aprendeu a sobreviver. Talvez ela tenha feito o melhor que conseguiu com aquilo que tinha. Apenas não precisa permanecer para sempre no modo de sobrevivência. Existe uma vida além da defesa constante. Existe amor sem necessidade de provar valor o tempo inteiro. Existe confiança construída devagar. Existe renovação. Existe esperança. E existe um Deus que, segundo as Escrituras, conhece inclusive as partes de você que você mesmo ainda está tentando compreender. Se esta reflexão fez sentido, escreva nos comentários: minha história não define meu futuro. Talvez essa frase também encontre alguém que precise lê-la hoje. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com uma pessoa que possa estar lutando silenciosamente com marcas do passado. E antes de ir, quero deixar uma última pergunta. Se algumas das suas maiores feridas nasceram nos relacionamentos, será que parte da cura também pode acontecer através deles? Talvez entender essa resposta mude completamente a maneira como você enxerga o amor, o perdão e até a sua relação com Deus. Continue conosco. Ainda existem partes da nossa própria história que precisamos aprender a enxergar.